Olá! Acompanhe a partir de agora a sessão ordinária da 2ª Câmara do Tribunal de Contas do Espírito Santo, realizada no dia 5 de fevereiro. Boa tarde a todos. Havendo quórum presente o Ministério Público Especial de Contas, invocando a proteção de Deus, declaro aberta a sessão e submeto a esta egrégia Câmara para aprovação a ata da primeira sessão ordinária de 2014. Discussão e votação conforme distribuída eletronicamente. Aprovada. Leitura de expediente, não existe. Comunicações da presidência e sorteio de processo. Comunicação. Ontem foi decidido na sessão realizada, conforme deliberado da 2ª sessão ordinária do Pleno, realizada ontem, informam que a 3ª sessão ordinária desta Câmara, a ser realizada na próxima quarta-feira, dia 12 de fevereiro, terá seu início antecipado para as 13h30. Palavra franqueada aos senhores conselheiros, procurador e auditores para comunicações e registros. Pela ordem, presidente. Conselheiro Sérgio Abudib. Presidente, apenas para informar que decidi monocraticamente no processo 9112-2013, é uma representação em face da Prefeitura Municipal de Laranja da Terra, por citação 30 dias. No processo 2295-2012, na prestação de contas anual referente ao exercício 2011 da Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul, por citação 30 dias. No processo 2995-2013, a prestação de contas anual referente ao exercício 2012 do Instituto de Pesos e Medidas do Estado do Espírito Santo, também por citação 30 dias. E por fim, no processo 3088-2013, a prestação de contas anual referente ao exercício 2012 da Prefeitura Municipal de João Neiva, também por citação 30 dias. E é só, presidente. Obrigado. Continuando franqueada. Palavra com o conselheiro José Antônio Pimentel. Comunico a de decisão monocrática, diligência no prazo de 20 dias ao senhor José Geraldo Guidoni, prefeito municipal de São Domingos do Norte, para que encaminhe a esta Corte de Contas cópia integral do processo administrativo que der origem ao reconhecimento do débito previdenciário para com a Receita Federal do Brasil, referente aos autos do processo TC 6026-2012. Trata de representação realizada pelo Ministério Público de Contas em face da Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte, dando conta de eventuais irregularidades na contratação do Instituto de Gestão Pública URBS. Ao senhor Eduardo Marozzi Zanotti, atual prefeito municipal de Ibiraçu, para que encaminhe esta Corte de Contas a documentação relacionada na manifestação técnica preliminar 45/2014, incerta nos autos do processo TC 27214, que trata de representação formulada por vereadores do município de Ibiraçu, em face do prefeito municipal e do secretário municipal de administração. Devolução de processo também não existe. Apreciação de medidas cautelares também não temos. Leitura de acórdãos e pareceres. 2 que são da minha relatoria. Acórdão TC 016/2014, processo TC 2694/2013, Câmara Municipal de Vila Valério, prestação de conta bimestral, 6º trimestre de 2012, o responsável é Daí Grigoleto, omissão na remessa, multa, notificação.
Acordo TC 018-2014, processo TC 6727-2013, Câmara Municipal de Vila Valério, relatório de gestão fiscal, primeiro semestre de 2013, Adair, o responsável, Adair Grigoleto, omissão na remessa, arquivar. Julgamento dos processos em pauta, palavra com o conselheiro Sérgio Abudibi. Senhor presidente, inicio com o processo 7937-2013, é um relatório de gestão fiscal referente ao segundo quadrimestre de 2013 da Câmara Municipal de Montanha. Eu estou acompanhando o entendimento técnico, bem que é um parecer ministerial da palavra do eminente procurador-geral, Dr. Luiz Henrique Anastácio, votando pelo arquivamento em face do saneamento da omissão. Da mesma forma, o processo 7933-2013, também um relatório de gestão fiscal referente ao segundo quadrimestre da Prefeitura Municipal de Montanha. Também pelo arquivamento, acompanhando a área técnica e Ministério Público, parecer da Lavra, também do eminente procurador-geral, Dr. Luiz Henrique Anastácio, votando então pelo arquivamento em face do saneamento da omissão, e é só. Conselheiro Sérgio Abudibi relatou os processos 7937-2013, arquivamento, 7933-2013, arquivamento. Relatarei os processos de minha relatoria. Processo 4398-2013, Banestes Distribuidor de Títulos e Valores Mobiliários, prestação de contas anual, ordenadores, exercício 2012, senhor José Márcio Soares de Barro, Ranieri Férez e Anderson Ferrari. Acompanhando a área técnica do Ministério Público Especial de Contas, voto pela regularidade das contas apresentadas sob a responsabilidade do senhor José Márcio Soares de Barro, diretor-presidente, Ranieri Férez, diretor de operações, e Anderson Ferrari, diretor de gestão de recursos terceiro do Banestes Distribuidor de Títulos e Valores Mobiliários, relativas ao exercício de 2012, dando-lhes a devida quitação. Após o trânsito em julgado, os presentes autos, arquive-se. Voto ainda pela recomendação aos atuais administradores do Banestes, do Banestes Distribuidora, a feitura da conciliação bancária da conta de aplicação financeira na forma determinada pelo item 11, anexo 7 da Instrução Normativa desta Cor de Contas, IN 28/2013. Processo 2449/2012, Prefeitura Municipal de Itaguaçu, prestação de contas anual, exercício de 2011, responsável Romário Celso Basílio. O voto no sentido que se recomende à mesa da Câmara Municipal de Itaguaçu a aprovação das contas relativas ao exercício de 2011 sob a responsabilidade do senhor Romário Celso Basílio. Voto ainda para que se determine ao atual gestor e ao contabilista responsável a classificação da receita de multas e juros de mora de outros tributos na rubrica específica e não mais em outras receitas correntes. Arquive-se após o trânsito em julgado. Palavra com o conselheiro Sérgio Borges. Obrigado, presidente. Quero saudar os conselheiros Sérgio Abudibi, Dovati e Eduardo. Saudar a todos que aqui estão. Processo 2683/2013, procedência Tribunal de Contas, assunto omissão na remessa PCB sexto bimestre 2012, interessado Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e Valorização do Magistério de Alto Rio Novo. Responsável Thelma Heller Guimarães Pavão.
trata os autos de omissão no encaminhamento da prestação de contas relativo ao 6º bimestre pelo Fundo de Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental e Valorização de Alto Rio Novo, sob responsabilidade da senhora Thelma Heller Guimarães Pavão. Analisando os autos, verificou-se que a responsável optou por permanecer silente, mesmo após receber pessoalmente os termos de citação números 1047/2013, 2110/2013, nas datas de 5/7/2013 e 21/10/2013, respectivamente. Pelo exposto, voto pela revelia da senhora Thelma Heller Guimarães Pavão, com fulcro no artigo 65 da Lei Complementar 621/2012, combinado com o artigo 361 da Resolução TC 261/2013. Processo 4410/2013, processo da CIDA, Companhia Integrada de Desenvolvimento Agrícola do Espírito Santo, prestação de contas anual, exercício 2012. Responsável, Tânia Saad Noé. Acompanhando a área técnica e o Ministério Público de Contas, voto por regulares, por julgar regulares as contas da CIDA, Companhia Integrada de Desenvolvimento Agrícola do Estado do Espírito Santo, liquidante referente ao exercício de 2012, dando quitação plena responsável Tânia Saad Noé. Voto ainda pela retirada da CIDA do rol de jurisdicionados desta Egrégia Corte de Contas, tendo em vista o processo de liquidação e extinção da empresa e a incorporação à empresa Codesp, conforme deliberado pela AGE de 29/4/2013. Processo 8354, Câmara Municipal de Bitirama, relatório de auditoria, exercício 2009. Interessado, Câmara Municipal de Bitirama, responsáveis Antônio Vilete Barradas, Áurea de Lourdes Lobato Costa, Rosilene Maria Mendes Zambotti, Gilmar Timóteo de Souza, Marcos Tadeu Alvim Cardoso e Marco Antônio Sonsim de Oliveira. Versos autos sobre auditoria ordinária na Câmara Municipal de Bitirama, relativo ao exercício financeiro de 2009. Verificou-se que, muito embora tenha sido oportunizado aos responsáveis devidamente citado o direito constitucional ao contraditório, bem como da ampla defesa, os mesmos deixaram de fazê-lo, razão pela qual voto para que esse egrégio plenário decida pela revelia dos responsáveis Antônio Vilete Barradas, Rosilene Maria Mendes Zambotti, Gilmar Timóteo de Souza e Áurea de Lourdes Lobato Costa, com fulcro no artigo 65 da Lei Complementar 621/2012, combinado com o artigo 361 da Resolução TC 261/2013. Presidente. Conselheiro Sérgio Borges relatou os processos 2683/2013, revelia, processo 4410/2013, contas regular, quitação, processo 8354, revelia de Antônio Vilete, Áurea de Lourdes, Rosilene Maria e Gilmar Timóteo. Palavra com o conselheiro substituto João Luiz Cota Lovati.
Senhor presidente, senhoras e senhores, passo a relatar os seguintes processos de pessoal. Admissão na Secretaria de Estado de Gestão e Recursos Humanos de Rubiana Pereira Souza do Carmo, devolução origem, pois não há ata a ser registrada. Admissão no Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Governador Lindenberg, de Douglas Ribeiro Coradini, registro. Os processos seguintes são admissões no Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, todas pelo registro. As admissões de Elza Cristina Gomes da Silva, Elaine Teixeira Daia, André Bianchini Marins, Gabriel Luiz Ferreira Francisco, Gustavo Endringer Celim, José Renato Fagundes da Silva Júnior, Juliane Ribeiro Mota, Jean Menegazzi Zucoloto, Arthur Antônio Barbosa Soares Júnior, Anderson de Andrade Carneiro, Andréia Monteiro Guimarães, Andrei Constantino de Oliveira Santos, Gustavo Gonçalves Biasi, Gisele Gasparini da Silva Grossman, Elerson Elias Silva, Elias Correia Silva, Emanuele Pinto Geiger, Celso Orlando Nascimento dos Santos, Cleiton Lima da Cruz, Rilke Soares Dazi Macedo, Ricardo Menezes Miguel, Raquel Heller Marques Brambila, Karine Santos Isoton, Daicilane Farias Miranda, Vitor White Silva, Vanessa Pereira Fiorotti, Thaís Sarmento Vale, Maria Júlia de Sá Barbosa e Pereira, Marco Antônio Prúculi Barbosa, Mariana Roncone Corbelari, Liege Acácia Lozada Tuzuki, Fabiana Pinheiro Ramos, Fabiana Oliveira dos Santos, Raquel Azevedo Dutra, Lucas Gontijo Franco, Leandra Ferraz de Castro Dias, Tatiane Soares Rodrigues, Celi Sani Silva, Matheus Coqueiro Galdino, Yasser Jackson Abrantes Haslam, Juliana Gregória de Azeredo Zanetti, Joana Gonçalves Soares Angotti, Heracto Ricardo de Medeiros Firmino. Os processos seguintes trata-se de aposentadoria do Instituto de Previdência dos Servidores do município de Cachoeiro de Itapemirim, revisões de aposentadoria por registro, tornando parcialmente subsistente decisão anterior, interessados Altaíres dos Santos e José Sebastião da Silva. No Instituto de Previdência dos Servidores do Estado do Espírito Santo, revisão de aposentadoria de Birabô Gadioli, registro, tornando parcialmente subsistente decisão anterior. Ainda do Instituto de Previdência dos Servidores do Estado do Espírito Santo, registro das aposentadorias de Tânia Moraes de Rodrigues, Elizabeth Guerra de Almeida e de Rosângela Negres Ronque. Do Instituto de Previdência dos Servidores da Serra, revisão de aposentadorias, registro, tornando parcialmente subsistente decisão anterior, interessadas Francisco Duarte da Silva e Maria Marques da Silva. Do Instituto de Previdência dos Servidores do município de Guarapari, revisão de aposentadoria, registro, tornando parcialmente subsistente decisão anterior, interessados Elivane Araújo de Oliveira e Isabel Alves Oca. Do Instituto de Previdência dos Servidores de Águia Branca, revisão de aposentadoria de Catarina Barbosa da Silva, registro, tornando parcialmente subsistente decisão anterior. Do Instituto de Previdência dos Servidores de Cariacica,
registro com recomendação quanto à publicação do ato, conforme sugerido pelo Ministério Público. Interessado, Maria Luísa Lopes Ribeiro. O Instituto de Previdência do Servidor do Município de São Gabriel da Palha, revisão de aposentadoria de Getúlio Pinto Santana, registro tornando parcialmente subsistente decisão anterior. Do Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Linhares, aposentadoria de Juscelino Marques Pimentel, registro. Do Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Vila Velha, revisões de aposentadoria com registro tornando parcialmente subsistente decisão anterior. Interessados, Jailza Maria Sofiati Reis, Marta Beatriz Melo de Carvalho, Selma Barbosa Alves. Do Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Vila Velha, aposentadoria de Maria Auxiliadora Pereira dos Santos, registro. Na Prefeitura de Alegre, revisões de aposentadorias, registro tornando parcialmente subsistente decisão anterior. Interessados, José Curte de Souza e Sebastião das Graças Gonçalves. Da Prefeitura Municipal de Aracruz, revisão de aposentadorias com registro tornando parcialmente subsistente decisão anterior. Interessados, Onaíra Andrade e Francisco de Moura Nascimento. O processo 4292-2012, aposentadoria de Rosiana Pereira Cordeiro, retirado de pauta. Na Prefeitura Municipal de Vitória, retificação de ato de aposentadoria de Judite Pinto da Silva, registro tornando parcialmente insubsistente decisão anterior. Do Instituto de Previdência do Servidor do Município de Cachoeiro de Itapemirim, aposentadoria de Maria Glória Gomes Matias, registro. Do Instituto de Previdência dos Servidores do Estado do Espírito Santo, aposentadoria de Jane Mary Rosa da Silva, registro. Do Instituto de Previdência dos Servidores do Estado do Espírito Santo, registro das seguintes aposentadorias. Interessados, Wellington Barbarioli, Maria Aparecida Fagundes Xavier, Dagmar Krause Spanner, Emília Correia Pinto, Maria das Dores dos Santos da Rocha, Maria Madalena Leonadelli, Neuza de Castro, Lucília do Carmo da Silva Neves. No Instituto de Previdência do Município de Rio Bananal, aposentadoria de Isabel Bettini, registro. Do Instituto de Previdência do Servidor do Município de Linhares, pensão de Raíza Amorim Pimentel, registro. Do Instituto de Previdência do Servidor do Município de Cachoeiro de Itapemirim, revisão de pensão de Efigênia da Silva Oliveira, registro tornando parcialmente subsistente decisão anterior. Do Instituto de Previdência do Servidor do Município de Aracruz, revisão de pensão de Cristóvão Oliveira, retirado de pauta. E, por fim, do Instituto de Previdência do Servidor do Município de Linhares, revisão de pensão de Ana Margarida dos Santos Xavier Soares, registro tornando parcialmente insubsistente decisão anterior. É só. Proclamo o resultado na forma relatada pelo conselheiro substituto João Luiz Cota Lovati. Palavra com o conselheiro substituto Eduardo Pérez. Processos de pessoal com proposta de voto para o Instituto de Previdência dos Servidores do Estado do Espírito Santo. Aposentadoria Madalena de Assis Torres, registro. Antônio Lúcio Muniz, registro. Luzia Lima Soares, registro. Vasni Dias de Oliveira, registro.
Regina Fregonazzi Ladeia, registro. Eliséia Maria de Jesus Alvarenga, registro. Irene Freitas da Silva, registro. Regina Lúcia Falcão Mourão, registro. Instituto de Previdência dos Servidores do Município da Serra. Terezinha Borges Ferreira, aposentadoria, registro. Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Cariacica, aposentadoria de Jocélia de Almeida Costa Coelho, registro. Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de São Gabriel da Palha, aposentadoria Jailza Vieira, registro. Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores do Município de Boa Esperança, aposentadoria de José Alves de Souza, registro. Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores do Município de Vila Velha, aposentadoria de Rita de Cássia Gobi de Souza, registro. Também de Vila Velha, pela aposentadoria de Gelson Milton Schaffer, registro. Instituto de Previdência dos Servidores do Estado do Espírito Santo, pensão de Maria dos Santos Figueiredo, registro. E é só, senhor presidente. Proclamo resultados na forma relatada pelo conselheiro substituto Eduardo Pérez. Nada mais havendo a tratar, após relatados 105 processos, vou declarar encerrada a presente sessão. Antes, porém, convoco para a próxima, que será ordinária, a ser realizada no dia 12 de fevereiro, quarta-feira, às 13h30. Está encerrada a sessão e muito obrigado a todos.